Meus irmãos, boa noite. Deus nos dá o privilégio de nos reunirmos mais uma vez em sua casa, a fim de o louvarmos, a fim de o adorarmos, a fim de o exaltarmos. Que o Senhor fortaleça a sua vida, que o Senhor se agrade do nosso ajuntamento, que isso daqui glorifique o nome do Senhor, que todas as nossas ações promovam a glória do Senhor. Eu quero convidá-los para a leitura do Salmo 99. Então, por gentileza, abra sua Bíblia comigo nesse momento, no Salmo 99. Salmo 99, nós vamos fazer a leitura de todos os 9 versículos de forma conjunta. Vamos lá? Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque és santo. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome. Clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Repetidas vezes nesse salmo, o salmista declarou que o nosso Deus é santo. Ele é puro, nele não existe mancha, nele não existe corrupção. E por ser santo e puro, o Senhor detesta a iniquidade. Estamos diante desse Deus que é santo, que é grande, portanto, desse Deus que é digno de receber nosso louvor, toda a nossa vida como expressão de culto e de celebração ao seu nome. Convido vocês para fecharem os seus olhos, faça a oração, peça para que o Senhor o abençoe, prepare o seu coração para esse culto, que o Senhor fale ao seu coração nessa noite, peça isso para Ele. Enquanto você ora, nosso irmão Martins vai se posicionar aqui para fazer oração. Por gentileza. Soberano e eterno Deus, estamos alegres, Senhor, porque mais uma vez o Senhor permite que nós nos ajuntemos para louvar, bendizer, adorar o Teu nome. E assim o fazemos, meu Deus, porque o Senhor és o nosso único Deus, e a Ti queremos render toda a honra, toda a glória, Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso, Senhor, acima de tudo, misericordioso para conosco, miseráveis pecadores. E nesse instante, queremos lhe pedir que o Senhor permita que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações, para que possamos não só entender a Tua palavra, mas praticá-la, Senhor. Fique conosco e com tudo que acontecer nesse culto, que seja para a honra e glória de Teu nome. No nome e no amor de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Convido a congregação para que se levante, nós vamos entoar agora
o hino 41 do Inário Presbiteriano Novo Cântico. Louvai, louvai Cristo, o bom Mestre divino. Por nós na cruz ele sofreu, morreu. No refrão cantaremos: louvai, louvai e proclamai a grandeza do perdão, da graça que a todos dá. Vamos cantar. Sentem, por favor. Nós vamos ler agora um texto do Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 11 a 13. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Leremos os versos 11, 12 e 13. Leitura conjunta mais uma vez. Vamos lá? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Nessa passagem, o apóstolo Paulo ora pelos Tessalonicenses. Diversas vezes dentro dessa carta,
O apóstolo Paulo fez menção de que orava contínua e incessantemente pelos cristãos macedônios. No entanto, aqui a carta se transforma em oração. Paulo não apenas dizia que orava, ele, de fato, efetivamente, ora pelos tessalonicenses a fim de que eles cresçam em amor, a fim de que eles sejam confirmados, como diz o verso 13, em santidade, que seus corações se encontrem isentos de culpa. Meus irmãos, essa oração vale para nós também. A intercessão do apóstolo, 2000 anos atrás, vale para nós. Nós também devemos fazer continuamente essa oração por nós mesmos e também pela igreja. Senhor, confirma o nosso coração, que o nosso coração seja confirmado, fortalecido em santidade e que dessa forma eu viva isento de culpa. A ideia da isenção de culpa não é de uma pessoa impecável, perfeita, mas de uma pessoa que tem consciência que os seus débitos, que as suas culpas foram removidas mediante a justificação pela fé em Jesus Cristo. Nada que possa ser descoberto sobre você já não foi coberto pelo sangue de Jesus. Nada que possa ser descoberto sobre você já não foi coberto pelo sangue de Jesus. Essa é a ideia do apóstolo. Nós vamos nesse instante orar, implorando para que o Senhor confirme nosso coração em santidade, para que Ele nos aperfeiçoe, para que Ele nos auxilie, para que Ele nos ajude e que o Senhor nos mantenha assim até a gloriosa ocasião do seu bendito Filho. Vamos orar. Mais um tempo de oração silenciosa. O povo de Deus vai implorar a graça do Senhor nesse instante. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Faremos do hino 120 a nossa oração nesse momento. Mesmo assentados, vamos cantar. As mulheres agora.
coro todos. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Apenas os meninos. Careço de Jesus nas trevas e na luz. Sem ti a vida é vã. Sou pobre sem Jesus. Todos. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Amém. Esse foi um dos muitos hinos que saíram da pena de Sarah Poulton Kelly. Sarah Kelly foi esposa do reverendo Robert Calley, o primeiro pastor representante daquilo que os estudiosos de protestantismo chamam de protestantismo de missão. No início do século XIX, o Brasil recebeu protestantes, mas que não estavam muito dispostos ao trabalho de proselitismo, de propaganda religiosa, ingleses e alemães, episcopais e luteranos, respectivamente. A partir de 1855, com a chegada do reverendo Calley, nós temos protestantes evangelizando a pátria. A esposa do reverendo Robert Calley, Sarah Calley, foi a autora desse hino. E eu fiquei aqui impressionado com o refrão, porque é como se ela dissesse para o Senhor o seguinte: de ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. E é assim mesmo, né? Do amparo do Senhor a gente necessita sempre. E aí vem a petição: ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti, eu desejo, Senhor. Você deseja, Senhor? Você também tem essa aspiração santa: Senhor, eu quero conhecê-lo cada vez mais, eu quero caminhar com o Senhor, eu quero desfrutar da tua presença, eu quero agradá-lo, eu quero bendizê-lo em tudo. Que essa seja a sua aspiração, a minha aspiração, a nossa aspiração, a nossa meta, o nosso desejo enquanto povo de Deus. Meus irmãos, nós vamos ler a Escritura mais uma vez, agora o Salmo 4. Vamos ler o início do Salmo 4. Para manter o padrão do que fizemos até agora, leitura conjunta mais uma vez. Leitura conjunta do verso 1. Vamos lá? Responde-me quando clamo, ó Deus da minha angústia. Eu errei. Vamos lá de novo. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Peço desculpas pelo erro na leitura. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, o Senhor resolve todos os meus problemas. É isso que a gente acabou de ler, não é?
Quando passo por problemas, o Senhor os soluciona todos, de uma vez só. Toda vez que eu passo por angústia, o Senhor resolve todos os meus dramas, todos os meus dilemas, todas as minhas adversidades são solucionadas pelo Senhor. Não foi desse jeito que Davi orou. Na angústia me tens aliviado. O alívio não é sinônimo de resolução do problema, mas é sim expressão de alívio da carga. É quando o nosso coração entra pesado na igreja e sai mais leve. Olha, a minha expectativa sincera é de que todos vocês já tenham experimentado isso. Que é coisa sobrenatural, né? É coisa que só Deus pode fazer no nosso coração. Esse tipo de experiência faz parte das experiências da pessoa que caminha com o Senhor e que é a habitação do Espírito Santo do Senhor. Na angústia o Senhor me alivia. O Senhor diminui a minha carga, diminui o meu peso, diminui a minha tristeza, diminui a minha ansiedade, diminui a minha depressão. Senhor, é por isso que eu recorro a Ti. Nós vivemos dias difíceis, né? Vivemos dias difíceis enquanto mundo, enquanto país. Muitos de nós passam por situações específicas bastante complicadas. Nesse instante, nós vamos buscar a face do Todo-Poderoso Deus, implorando a sua graça, implorando a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Vamos orar nesse momento, rogando a graça do Todo-Poderoso Deus. A nossa irmã Marli terá a bondade de orar, intercedendo pelo povo de Deus. Senhor Deus, eterno Pai, nós somos alegres, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa neste momento, onde, Senhor, o nosso coração tanto desejou estar, juntos, unidos novamente para Te louvar e bendizer o Teu santo nome em comunidade, no coletivo, uns com os outros, para juntos Te adorar, Senhor. Somos gratos por essa oportunidade que o Senhor nos concede. E neste momento, Senhor, eu quero Te pedir que o Senhor venha, pela Tua infinita graça e misericórdia, alcançar a cada coração que está aqui presente, Senhor. E a cada um daqueles que também fazem parte desse corpo, parte da Tua família, que o Senhor alcance também nos seus lares, Senhor, a qualquer um que esteja ouvindo essa mensagem, este culto, que seja alcançado, Senhor, pelo calor e pela mão do Teu Espírito Santo. Nós Te rogamos, Senhor, a Tua graça sobre as nossas vidas, pois dependemos de Ti a cada momento, Senhor. Como cantamos, Senhor, a cada momento, o Senhor nos ajuda e o Senhor nos ampara. E somos gratos a Ti, Senhor, por isso e por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Acalma cada coração e abençoa cada coração que está aqui nesta noite, Senhor, e que está ouvindo esta oração. Para a glória do Teu santo nome, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos cantar. Convido os nossos irmãos do grupo de música. Nós vamos cantar agora, nesse primeiro momento, uma canção. Aí depois do sermão e da celebração da ceia, cantaremos mais um cântico. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Desde os confins da terra, o mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção, e os povos
confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção. E os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor. Nós queremos continuar, ó Deus, a engrandecer o Teu nome. E não apenas, ó Deus, com os nossos louvores, mas com as nossas vidas. Ó Deus bendito, que o Senhor nos capacite, que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, nas nossas mentes, em toda a nossa vida, ó Deus. Que o Senhor nos encaminhe, ó Deus, que o Senhor nos endireite, que o Senhor nos fortaleça e nos ajude, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, agora a nossa irmã Raquel vai contar uma história. A ideia é das crianças aprenderem sobre a palavra de Deus, mas com certeza todos nós vamos aprender muito com o que ela vai dizer para a gente. Ela conta a história, depois eu prego também sobre a mesma passagem, sobre a mesma narrativa no caso, né? Vamos lá, Raquel. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sim, passaram bem o dia? Legal. Hoje a nossa história, ela está no texto lá de Mateus, mas também no texto de Lucas, tá? E ela tem a ver com uma... O que é isso? Uma espada. Quem que usava espada? Quem? Oi? Os que batalham, muito bem. Hoje em dia usa a espada para lutar? Não, né? Era antigamente. Quem que usava? Os soldados usavam espadas, né? Pode trocar, Rafa, por favor. Isso. Nós temos ali um soldado. Olha ali a armadura dele. Ele tem uma espada, certo? Ele tem capacete. O André falou assim que o que está em cima do capacete parece uma vassoura. É verdade? Parece uma vassoura, né? Ele usava capa, ele usava uma proteção assim, né? Para caso ele recebesse um golpe de espada, ele não fosse ferido assim tão rapidamente. A história de hoje é sobre um centurião, um oficial do exército romano, lá na época de Jesus. E esse homem, ele era responsável por 100 soldados. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui, Rafa. Onde? Tá, a pessoa tem que apanhar aqui, né? Vamos lá. Esse homem aqui, então, era um centurião. Alguém adivinha quantos soldados ele era responsável? Tem a ver com a palavra centurião. 100 soldados, muito bem, Isabela. Ele era responsável por cuidar de 100 soldados. Então, ele era um oficial muito importante. E um dia ele ficou sabendo que Jesus estava na região e um amigo dele, um empregado dele, estava muito doente.
E ele foi lá até Jesus e falou assim: Jesus, o meu empregado está muito doente, ele está à beira da morte. Ele não anda mais, ele está com muita dificuldade. Eu gostaria que o Senhor fosse me ajudar. E Jesus falou assim: eu vou lá te ajudar. E ele disse: não, Senhor, não precisa ir até a minha casa, não. Eu sou um oficial. Se eu falar para o meu soldado assim, vai, ele vai. Se eu falar para ele, vem aqui, ele vem. Se eu mandar ele fazer alguma coisa, ele me obedece. Então, eu acredito que se o Senhor falar, vai acontecer. E Jesus ficou impressionado com aquela fé daquele homem e disse assim: nossa, que seja feito de acordo com a sua fé. Ele acreditava que Jesus podia curar mesmo de longe. Jesus não precisava tocar o amigo doente. Mas Jesus podia curar só com a palavra, só com o pensamento. E foi o que Jesus fez. Jesus curou o amigo daquele oficial, o empregado dele. Olha que legal. De longe, Jesus curou. E quando ele chegou em casa, um amigo que estava lá quase morrendo, já estava bem, estava comendo, estava lá com todo mundo, podia voltar a trabalhar. Olha que legal. Jesus cura, Jesus é Salvador, né? Nós temos aprendido isso, que Jesus faz coisas maravilhosas. E o que nós precisamos ter é fé. Tem uma musiquinha muito antiga, não sei quem conhece, que fala assim, sobre fé. Fé, palavra tão pequena, mas que diz tudo o que Deus espera de nós. Alguém conhece? Não? Então, lá de Minas. E é uma música muito legal, porque é uma palavra tão pequenininha, mas, para quem tem fé, para quem tem essa palavrinha, grandes coisas acontecem. Né? E Jesus elogiou a fé daquele homem e espero que Jesus também possa elogiar a nossa fé, né? Que nós possamos crer, orar pelos amigos que estão doentes, pelas pessoas que sofrem, né? Tá bom? Muito bem. Eu quero convidar vocês para nós lermos o texto de Lucas capítulo 7. Vamos lá? Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Mais uma vez Jesus em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Antes de continuar a leitura, se no meio da mensagem eu falar anciões, está valendo. Essa palavra aguenta até 3 variações no plural, tá bom? Eu li o verso 3, agora é o 4, isso? Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz.
Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E, voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. O 7º capítulo do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, pretende descrever a identidade de Jesus e o apresenta como Senhor e grande profeta. É bastante claro, é bastante evidente que os milagres registrados no início do capítulo 7, a cura do servo do centurião, a ressurreição do filho da viúva de Naim, é bastante evidente que esses milagres funcionam aqui como uma explicação cristológica. É o evangelista afirmando que Jesus Cristo é, de fato, o Messias. Ele é o próprio Deus que se encarnou. Ele é o Cristo de Deus. Concluído o sermão de Jesus, sumarizado, resumido, compactado pelo evangelista nos versos 20 a 49 do capítulo 6, do capítulo anterior à passagem que lemos, Jesus Cristo entrou mais uma vez na cidade de Cafarnaum. E lá, Jesus Cristo é chamado, é invocado para dentro de uma história que já estava em andamento. O servo de um centurião romano estava gravemente enfermo, é praticamente um moribundo, está prestes a falecer. Todavia, a notícia da chegada de Jesus em Cafarnaum trouxe ânimo e trouxe certa expectativa para aquele homem, para aquele militar que tinha tanto apreço por aquele seu soldado. Meus irmãos, se Jesus não tivesse sido invocado, se Jesus não tivesse sido chamado para dentro daquela história, seguramente o seu final, o seu desfecho seria marcado pelo desalento, pela infelicidade, pela tristeza. Contudo, tanto o oficial romano, tanto o centurião, como o homem que foi curado, tiveram as suas vidas e as suas trajetórias completamente modificadas e alteradas por conta do encontro com Jesus. O encontro com Jesus promove transformação, o encontro com Jesus promove cura, o encontro com Jesus promove restabelecimento, restauração e, sobretudo, conversão. Eu quero, a partir disso, conversar com vocês sobre o tema O Maravilhoso Salvador. Lucas, quando conta essa história, exalta Jesus Cristo. A grande ênfase de Lucas não é dizer que a fé do centurião era muito grande, mas sim que Jesus é grande. A ênfase de que a fé do centurião era grande é a ênfase do evangelista Mateus, que foi muito bem lembrado aqui pela Raquel. Meus irmãos, o Salvador maravilhoso, em primeiro lugar, ouve oração. Nós aprendemos essa lição com o texto. Jesus Cristo ouve as orações. O centurião da história de Lucas era um gentil, isto é, ele não possuía ascendência judaica, e ele era um oficial a serviço de Herodes Antipas. O centurião, como vocês ouviram bem minutos atrás, era responsável por 100 soldados. Ele tinha essa grande responsabilidade de coordenar e de liderar um exército razoável, composto por 100 homens, 100 soldados. Os centuriões eram homens de boa reputação. A Bíblia, quando faz referência aos centuriões, geralmente os elogia. Por exemplo, no Calvário, depois que nosso Senhor foi crucificado, depois que ele rendeu o Espírito ao Pai. Curioso isso. Jesus Cristo não morreu para João. Ele entregou o seu Espírito. É diferente. Depois que Jesus Cristo entregou o Espírito ao Pai, um centurião disse:
verdadeiramente este era filho de Deus. É o que nós encontramos lá em Lucas capítulo 23. Se formos para o livro de Atos, verificamos que Cornélio, também o centurião, ele e a sua família foram os primeiros a receberem, os primeiros gentios a receberem a visitação do Espírito Santo, bem como as graças e os carismas do Santo Espírito de Deus. No entanto, apesar dos centuriões serem vistos com certa simpatia pelos escritores bíblicos, o elogio mais veemente, né? O elogio mais destacado é aquele dado ao centurião dessa história. De fato, o homem era diferente, dessemelhante dos seus pares. O homem era cortês, o homem era gentil, o homem tinha interesse pelos seus soldados. Geralmente não era isso que acontecia. O homem tinha interesse por cada um dos seus soldados. Ele estava altamente comprometido com o bem-estar dos seus homens. É por isso que ele ficou comovido diante da situação daquele homem que estava prestes a falecer. Diz a Escritura que, ao saber da chegada de Jesus em Cafarnaum, aquele centurião enviou representantes. Curioso isso. Essa é uma ênfase do evangelista Lucas. O homem parece ter reservas, parece estar assim, meio sem jeito de comparecer diante de Jesus. Ele envia representantes e ele envia o melhor que ele poderia enviar na sua avaliação. Eu vou enviar gente experiente, né? Eu vou enviar anciãos. Geralmente os anciões são... eu falei que eu ia misturar as palavras, mas está certo, viu? Eu conferi isso antes da gente começar a conversar. Porque eu estava assim, estou falando anciãos, o que está certo? Tem 3 formas, né? O português admite 3 formas para esse plural, ok? Então, depois desse devaneio, vamos retomar a ideia aqui. O centurião compreendia que se ele enviasse gente mais experiente, anciãos, eles seriam respeitados, né? Eu vou enviar anciãos dos judeus para conversarem com Jesus Cristo e para intercederem em favor do meu soldado. O pedido do centurião, através dos anciões judeus, foi mais ou menos o seguinte: Jesus, vem em minha casa e cure o meu servo, por favor. Os anciãos fizeram tudo isso e um pouco mais, porque além de participarem Jesus do pedido do centurião, também o gabaram, também o congratularam. Eles disseram para Jesus o seguinte: olha, esse homem é digno, ele é um bom homem. Olha só, Jesus, ele se importa conosco. Ele até comprou o terreno e construiu lá o prédio da nossa sinagoga. O homem é bom, o homem é digno. Os anciãos entendem que, pelo fato dele parecer ser um bom homem, ele merece receber algum tipo de intervenção, ele merece receber alguma bênção. Forma-se aqui um circuito, um círculo de colaboração. O centurião pede a ajuda dos anciãos e os anciãos agora pedem o auxílio e a ajuda de Jesus Cristo. A abordagem dos anciãos revela aquilo que hoje se chama de meritocracia, não é? Jesus, ele tem mérito. Jesus, ele fez por onde? Jesus, o cara é top. O cara é legal. Ele é romano, mas olha, ele está fechado aqui com nós. Ele está fechado com a gente. Ele merece receber bênçãos. Ele merece receber algum tipo de intervenção. Meus irmãos, o centurião era digno do quê? Porque a Bíblia é clara ao afirmar que todos os homens nasceram sob a culpa e a condenação do pecado, de modo que não conseguem sozinhos se justificarem diante de Deus. Todavia, apesar da abordagem incorreta
doutrinariamente imprecisa dos anciãos, Jesus resolveu sim atender aquele pedido. Então Jesus escuta a oração. Você, servo do Altíssimo, você que nasceu de novo, você que é crente, ore. Apresente os seus problemas para o Senhor, apresente os problemas dos outros para o Senhor, interceda. Nosso Salvador maravilhoso ouve orações. A segunda lição que nós aprendemos com esse texto, com essa passagem, é que o Salvador maravilhoso nos acompanha em todo o tempo. Jesus está sempre com você. Eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos. É a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, dirigida para toda a sua igreja. Estarei com você. Não apenas nos bons momentos, nos momentos agradáveis, nos momentos de festa, nos momentos de riso. Estarei com você também quando você passar pelo vale da sombra da morte, pelos momentos de lágrimas, pela crise dentro do casamento, pela crise dentro de casa. Estarei com você quando tiver dinheiro, quando faltar dinheiro. Meus irmãos, Jesus Cristo, diante do pedido dos anciãos, resolveu ir com eles. É o que lemos no verso 6. Jesus resolveu atender àquele pedido. E o fato de Jesus atender esse pedido revela a misericórdia de nosso Senhor, por pelo menos 3 motivos. Primeiro deles, Jesus atendeu aquele pedido apesar de o centurião esperar até a última hora. O homem poderia ter se adiantado, né? Não, esperou o homem ficar doente, né? O cara quase veio a óbito. Ele poderia ter se adiantado. Em segundo lugar, Jesus atendeu o pedido apesar de o centurião não ser judeu. Ele era de uma etnia, de um grupo étnico distinto dos judeus. Em terceiro lugar, Jesus atendeu aquele pedido apesar da base sobre a qual os anciãos intercederem, ele é digno, ser doutrinariamente incorreta. Não obstante todos esses fatores, o mestre resolveu ir com eles a fim de atender a oração daqueles homens. Que conforto é para nós, que consolo, que estímulo é sabermos que Deus escuta as nossas orações e responde às nossas orações. Ao lermos essa história, somos tentados a nos concentrarmos na fé do centurião. Todavia, nossa atenção deve fixar-se especialmente na graça, na misericórdia e no poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, revelados ali em Cafarnaum e também revelado na nossa própria história pessoal. Da mesma forma que Jesus resolveu acompanhar aquela companhia composta por judeus experientes, Jesus nos acompanha hoje. O esquema como Lucas arranjou o texto foi proposital, no sentido de enfatizar a ação de Jesus ao atender o pedido de curar o servo do centurião. Jesus foi movido naquela ocasião por sua misericórdia, por sua graça, compaixão. Alguém já definiu compaixão como sua dor no meu coração. Aliás, sempre foi a motivação, o que motivou Jesus a realizar as suas intervenções. A cura do servo do centurião, a ressurreição do filho de Naim, também os episódios registrados no finalzinho do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, que envolvem o profeta perplexo, o pecador arrependido. Jesus sempre é movido por sua misericórdia e por sua graça. Eu gosto muito de uma frase de um teólogo alemão chamado Klaus Westermann. No seminário eu precisava ler muitas obras dele. E uma das frases que me marcou é a seguinte: o compadecimento divino não pergunta pela culpa. O compadecimento divino não pergunta pela culpa. Para Deus intervir com graça na nossa história, Ele não quer saber de todos os detalhes para saber se a gente merece ou não. A gente nunca merece nada.
Então, é sempre a graça e a misericórdia do Senhor que nos socorre e que nos salva. A terceira lição que eu destaco, terceira e última lição sobre essa passagem, é que o Salvador maravilhoso, ele cura e ele aperfeiçoa. Jesus está a caminho da casa do centurião. Sua oração foi atendida. O homem está feliz e satisfeito. Olha, poxa vida, Jesus Cristo, o grande operador de milagres, esse grande religioso, está vindo para minha casa. Eu mandei os meus representantes, mas nem tinha tanta expectativa assim. Não é que o homem resolveu vir aqui? Não é que Jesus resolveu vir à minha casa mesmo? E enquanto ele começa a considerar essas coisas, ele experimenta felicidade, mas ao mesmo tempo ele é tomado por um senso de grande indignidade. A alegria vira temor, vira receio. Puxa vida, o que é que eu fiz? Eu pedi para Jesus vir à minha casa. Ele é importante demais, ele é soberano, ele está dando evidências de que é o próprio Deus, ele está fazendo coisas fantásticas. E quem sou eu? Eu sou um homem pecador, sou um homem com vícios, eu sou um homem que possui deméritos. Os judeus me consideram dignos, mas eu mesmo sei que eu sou o inverso disso. Os outros me consideram digno, mas eu sei que eu sou indigno. Os outros acham que eu tenho mérito, mas eu sei que eu só tenho deméritos. Quer saber de uma coisa? Jesus não vem mais não. O homem mudou os termos de sua oração. O homem que inicialmente orava, Senhor, venha para minha casa e cura o meu servo, mudou o jeito de orar. E ele disse o seguinte: Senhor, não te incomodes, não precisa vir à minha casa. Eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. O homem mudou o jeito de orar. E, gente, não existe nenhum ilícito nisso. Só Deus é imutável. Só Deus possui o atributo incomunicável da imutabilidade. Só Deus não muda, porque Ele é perfeito. Ele não precisa ser aperfeiçoado. Já nós somos seres altamente mutáveis. A gente muda. Que seja para melhor, por favor. A oração do homem mudou. E isso acontece com a gente também. Às vezes a gente passa 10 anos fazendo uma oração. E aí Deus vai trabalhando no nosso coração e a gente muda o jeito de orar. Por exemplo, a oração, Senhor, cura o meu pai, cura o meu irmão, pode, depois de algum tempo, ser alterada para a seguinte oração: Senhor, despeço meu pai em paz. Senhor, conforta o coração da família. A oração, Senhor, pese a mão sobre aquela pessoa que me ofendeu. Senhor, faça justiça. Pode ser transformada por Senhor, me capacita a perdoar o meu ofensor. Enfim, a oração, seja feita a minha vontade, se transforma naquela cláusula bonita que a gente encontra na oração dominical: Senhor, seja feita a tua vontade. Um teólogo, filósofo dinamarquês, afirmou o seguinte: alguém orava a princípio imaginando que a oração era falar, mas foi se calando, se aquietando cada vez mais, até afinal perceber que a oração é ouvir. Qual foi o raciocínio do centurião? Bem, se eu, que tenho autoridade sobre 100 homens, posso falar para o João ir para lá e ele vai. Eu posso falar para o Gabriel sair dali e vir para cá. Se eu tenho esse tipo de autoridade, comandando 100 homens, Jesus, que é poderoso, pode fazer qualquer coisa. De onde ele está, ele nem precisa vir na minha casa. Jesus é poderoso para curar o meu servo lá de onde ele está.
Esse foi o raciocínio do centurião. Meus irmãos, a Bíblia diz que diante disso Jesus Cristo ficou espantado e admirado. E olha que Jesus se espantou, se admirou poucas vezes no seu ministério público. De acordo com os evangelistas, Jesus se admirou da fé do centurião, Jesus ficou admirado com a incredulidade dos nazarenos. Vocês se lembram daquele texto? Jesus vai para Nazaré e ele fica impressionado com a incredulidade, com o coração duro daquele povo. E de acordo com Mateus 15, Jesus se admirou de uma mulher gentia que teve o demônio exorcizado de sua vida. Jesus se admirou da fé do homem e disse aquilo que a gente encontra no verso 9: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Esse homem é crente mesmo. Esse homem é crente. Ele não é digno como vocês pensam, mas ele é crente. Os crentes não são dignos. Os crentes são indignos. Às vezes a gente imagina que crente é a pessoa que consegue acumular méritos, boas ações, virtudes, é a pessoa que coleciona, né? Boa reputação. Não. Os crentes são indignos. É gente que sabe que é pecador e que precisa desesperadamente da graça do Senhor para viver e para ser salvo. Lucas não registra nenhuma palavra de Jesus, no entanto, tão somente por conta da vontade do Senhor e do seu poder, aquele homem foi curado. O homem que estava prestes a morrer foi restabelecido, foi recuperado e agora goza de energia e de vitalidade mais uma vez. Meus irmãos, concluindo essa nossa breve reflexão, Jesus Cristo é o Salvador maravilhoso que ouve orações, é o Salvador maravilhoso que nos acompanha em todo o tempo e é o Salvador maravilhoso que cura e que aperfeiçoa. Jesus Cristo é o seu Salvador maravilhoso? A minha oração é para que a sua resposta seja sim. Meus irmãos, nesse instante nós vamos nos preparar para a celebração da ceia do Senhor, entoando, mesmo assentados, o hino 264 do nosso inário. Hino 264. É um hino difícil de cantar, igual o 41 do começo do culto. Mas a gente vai lá, né, Tiagão? A gente é corajoso. A gente tenta cantar, vai sair bem bonito. Vamos meditar no teor da letra que tenta descrever toda a angústia e toda a dor pela qual nosso Senhor Jesus Cristo passou no processo da crucificação, a fim de nos salvar, a fim de nos resgatar. Se você ainda não retirou o seu kit, ele está ali atrás. Você pode retirar enquanto a gente cantar.
terceira estrofe, por favor. Essa. A outra. É a terceira ou é a quarta? Essa daí mesmo. Estás tão carregado, mas todo fardo é meu. Eu só me fiz culpado e o sofrimento é teu. Venho aos teus pés, mereço a punição, mas olhas-me clemente com santa compaixão. Gente, que quadro belo e emocionante acerca da crucificação de nosso Senhor. Foi por você, foi por mim, gente indigna, que Jesus Cristo morreu para salvar e justificar. Antes de ser traído, antes de ser entregue, Jesus Cristo tomou o pão, deu graças e disse: isso é o meu corpo dado por vós, fazei isso em memória de mim. Também quanto ao cálice, é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramei o meu sangue em favor de muitos. Se lembrem de mim quando vocês sentirem o gosto do pão na boca e também o gosto do vinho. Então, nesse instante, nós vamos, em obediência à palavra do Senhor, comer do pão e beber do cálice. Pai Santo, nós te agradecemos porque o Senhor nos alcançou com a tua graça e misericórdia. Somos indignos, ó Deus, somos gente pecadora. No entanto, o Senhor nos olha com clemência e com compaixão. E, ó Deus, quando comemos do pão e bebemos do cálice, nos recordamos daquilo que o Senhor fez para a nossa salvação e também, ao mesmo tempo, nos comprometemos de fazermos isso, de lembrarmos do Senhor e de proclamarmos o Evangelho do Senhor até a ocasião do seu bendito e glorioso retorno. Ó Pai, obrigado porque o anfitrião dessa festa, desse banquete espiritual, é o próprio Jesus Cristo, redivivo, ressurreto, assunto aos céus, que dirige a história, que é soberano e que um dia voltará para resgatar a sua igreja. Ó Pai, obrigado pelo prazer, pela alegria de participar da mesa do Senhor. Nos fortaleça, ó Deus bendito, nos anima, nos sustenta para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar, meus irmãos. Convido os nossos irmãos do grupo de louvor. Vamos cantar mais uma canção. Vamos bendizer o nome do Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança. Os meus lábios sempre Te exaltaram. O povo de Deus vai se levantar e vamos cantar com alegria essa bonita canção. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo
pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o eterno e bendito Pai, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo do Senhor seja com a sua vida, com a minha vida, com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. E o povo de Deus diz: amém.